Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou Ana Carolina, farmacêutica, professora e coordenadora do curso de farmácia do Unisalesiano de Araçatuba. Com muita alegria, recebo cada um de vocês, queridos alunos, professores e demais colegas que nos acompanham. Hoje, temos a honra de ter como palestrante um querido ex-aluno do curso de farmácia, Vitor Balera Brito, que apresentará a palestra Construindo uma Carreira Científica, Desafios e Estratégias. Vitor, como falei, é farmacêutico graduado pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio, Unisalesiano de Araçatuba. É mestre e doutor em Ciências Fisiológicas pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Cirurgia Ortopédica da Washington University School of Medicine, em St. Louis. Afiliado ao Centro de Pesquisa Músculo-Esquelética. Tem experiência como pesquisador nas áreas de ciências básicas, translacionais, com ênfase nas áreas de biologia óssea, inflamação, biologia celular e molecular. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vitor, assim, ele está longe, lá nos Estados Unidos, mas a gente sempre sente ele muito perto, né? O contato é muito estreito, a amizade é valiosa. Contamos também com a presença da querida professora doutora Eliane Cervelati. Eliane, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Agora, eu passo a palavra ao nosso palestrante, o farmacêutico, nosso querido ex-aluno, Dr. Vitor Balera Brito. Oi, pessoal. Carol, super obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês hoje, voltar ao Unisalesiano, ainda que virtualmente, ainda é sempre um prazer e estar na presença tanto sua como da professora Eliane. É sempre um prazer, é uma honra mesmo estar aqui com vocês hoje. Então, queria agradecer novamente o convite. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, rapidinho. Como eu não consigo ver a tela, vocês podem me dar um retorno para ver se está funcionando direitinho? Está ótimo, Vitor. Joia, ok. Bom, então, como a Carol já me apresentou, meu nome é Vitor, né, e eu sou um cientista, né, acho que eu posso me denominar assim, né, afinal eu sou pago para fazer ciência, então essa é a minha profissão. E, infelizmente, ainda, eu acho que a carreira científica no Brasil é uma coisa ainda um pouco desvalorizada e desvalorizada principalmente porque ela é muito desconhecida. Muitas vezes nem os alunos de graduação, né, vocês que estão ingressando, que vão ingressar no mercado de trabalho, desconhecem o que é essa carreira e quais as possibilidades que vocês têm numa carreira científica, na área científica. Então, eu espero que eu consiga motivá-los, apresentá-los a essa carreira, que é a carreira que eu escolhi e que eu adoro e não me arrependo nem um segundo de ter feito essa escolha. E espero que eu consiga motivar vocês a, se não fazer, pelo menos pensar sobre ou entender melhor como é que isso funciona. Então, a Carol já me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, de como eu comecei. Assim, é claro que não existe uma fórmula mágica para como construir uma carreira de sucesso em nenhuma área, mas eu acho que conhecer a trajetória de outras pessoas que já estão no mercado, que já estão trilhando, né, uma carreira pode ajudar vocês a visualizar quais passos vocês querem tomar para a própria carreira de vocês, né? Então, eu me formei em farmácia aí no Salesiano, então eu estava aí no lugar de vocês há alguns aninhos atrás, né, já faz um tempinho. Me formei em 2015, aí no Unisalesiano,
E durante a minha graduação, né, entre os anos de 2012 e 2015, eu fui aluno de iniciação científica, que é uma modalidade de pesquisa voltada para a graduação, né? A gente tem aí a Unesp, dois campos da Unesp, e o próprio Unisalesiano, que oferece um programa de iniciação científica, né? E eu, na minha época, o programa de iniciação científica no Unisalesiano ainda não era tão consolidado, então eu busquei numa universidade, né, em outra universidade, que no caso foi a Unesp, a Faculdade de Odontologia, que vocês devem conhecer, no laboratório de imunofarmacologia com a professora Sandra. Era, na época, eu vou falar mais um pouquinho disso, mas na época foi uma oportunidade que surgiu, e depois eu falo como essa oportunidade surgiu, e aí por lá eu fiquei os 4 anos, né, da minha graduação, praticamente a graduação inteira, iniciando na minha carreira. Bom, depois que eu terminei a graduação, que eu me formei em 2015, no ano seguinte, eu entrei já no mestrado, no mesmo laboratório, né, da professora Sandra. Entrei no mestrado num programa de ciências fisiológicas. Então, talvez vocês não saibam, mas a Unesp, né, ela tem um departamento de ciências básicas, que é muito interessante. Então, apesar de ser uma faculdade de odontologia, existem pesquisadores lá que trabalham com áreas outras, que não dentro da odontologia. Então, um exemplo é o departamento de ciências básicas. E lá a gente tem um programa em ciências fisiológicas, que é um programa que foi criado pela Sociedade Brasileira de Fisiologia. Né, é um programa bastante interessante, a gente pode conversar um pouquinho mais dele depois, mas foi onde eu fiz o meu mestrado e onde eu estudei a participação dos mastócitos, que é uma célula imune, no metabolismo ósseo de animais, de ratos. Então eu sempre trabalhei com ratos, ou camundongos, né, modelos em roedor, e foi quando, assim, eu comecei a trabalhar mais com inflamação propriamente dito, né, ganhando experiência nessa área. E depois de terminar o doutorado, eu, em seguida, depois de terminar o mestrado, eu, em seguida, entrei no doutorado, né, no mesmo programa, no mesmo laboratório, e aí eu mudei um pouquinho da linha de pesquisa, continuei trabalhando com biologia óssea, mas aí fui trabalhar com uma abordagem mais farmacológica, na primeira metade do meu doutorado, e na segunda metade do doutorado, trabalhei com genética, né, mecanismos epigenéticos na regulação do tecido ósseo. E o doutorado foi uma experiência incrível para mim, porque eu tive a oportunidade no ano de 2022, né, logo quando a pandemia começou a terminar, né, as coisas começaram a melhorar, eu consegui uma bolsa de pesquisador visitante e vim para cá, onde eu estou hoje, né, no laboratório da professora Audrey McAllidan. Esse laboratório pertence ao Departamento de Cirurgia Ortopédica da Washington University, que fica aqui em São Luís. É engraçado isso, porque existe a Universidade de Washington, que é a Universidade do Estado de Washington, que fica em Washington, e tem a nossa universidade, que é a Washington University, que foi fundada em homenagem a George Washington, mas ela não fica no estado de Washington, ela fica no estado do Missouri, na cidade de São Luís. Muitas pessoas confundem aonde a sua universidade fica, né? Mas foi uma experiência incrível, porque eu tive a oportunidade de vir para cá e ficar esse um ano desenvolvendo um projeto vinculado ao meu projeto de doutorado, né? E fiquei um ano trabalhando aqui na UASU, como a gente chama, como a gente apelida a universidade, e foi uma experiência incrível, porque o departamento de ortopedia aqui é um dos mais conceituados do país, e é um departamento muito, muito tradicional na área de pesquisa ortopédica. Então, assim, eu vim realmente para um grande centro dentro da minha área, e onde eu pude, assim, conhecer muitos dos pesquisadores que eu usava como referência para escrever os meus próprios projetos. Isso, assim, foi uma experiência que realmente mudou a minha vida. Tanto mudou a minha vida que durante esse um ano eu recebi a proposta de voltar aqui para o departamento como aluno de pós-doutorado.
que é onde eu estou agora, né, como um pesquisador associado de pós-doutorado, no mesmo laboratório onde eu fiquei esse um ano. Esse aqui é o prédio onde eu atualmente trabalho, é um prédio vinculado ao hospital, que é um dos maiores hospitais aqui do estado. Então, assim, é um grande centro de pesquisa e é uma oportunidade muito legal, tanto profissional como pessoal, né, porque eu tive a experiência de morar fora do país, de ter contato com uma cultura diferente da minha, um país, né, diferente. Então, isso foi, assim, essa foi a carreira acadêmica que me deu essa oportunidade de crescimento, tanto profissional, principalmente, mas também pessoal, né, de crescer como pessoa, como cidadão, de ter contato com com essa cultura diferente, e ter oportunidade de morar num outro país, né, de fazer uma carreira internacional. Então, assim, só um pouquinho sobre mim, a gente pode discutir depois isso, o meu passo a passo, depois na discussão, quando eu terminar, ou as professoras também fiquem à vontade para me interromper e fazer alguma pergunta, se vocês quiserem. Mas uma das coisas, assim, a primeira coisa que eu queria trazer é o que é ser cientista, né? Porque, assim, no Brasil, até onde eu sei, a gente parece que não é uma profissão. A gente não tem uma formalização da profissão de cientista, né? Ou pesquisador, por exemplo. É muito raro você conhecer alguém e perguntar com o que você trabalha, e a pessoa dizer, olha, eu sou cientista, ou eu sou pesquisador, porque realmente é um mercado ainda, no mercado tradicional, é um mercado ainda um pouco escasso, e a gente tem essa barreira cultural, e muitas pessoas, né, a grande parte da população, eles nem sabem o que é um cientista, o que um cientista faz, né, onde habitam, do que se alimentam, né, então, mas eu particularmente acho que isso é um problema cultural, e eu sempre que me perguntam, né, com o que eu trabalho, o que eu sou, eu digo que eu sou cientista justamente para tentar, nem que seja pessoa a pessoa, mudar essa cultura, mudar essa concepção e fazer com que as pessoas entendam e valorizam o que a gente faz, né? Mas só para fazer, assim, uma analogia, eu acho que ser cientista é uma coisa inerente ao ser humano, porque ciência é algo inerente ao ser humano, né? A única diferença é que eu faço isso profissionalmente, né? Eu sou pago para fazer isso. Então, assim, ciência nada mais é do que conhecimento, a gente conhecer as coisas, entender como as coisas são, entender como as coisas funcionam, prever o que vai acontecer com base no que a gente consegue observar hoje, né? Observa o que está acontecendo hoje, tenta prever o que vai acontecer amanhã, ou daqui a algumas horas, ou daqui a alguns minutos. Então, basicamente, assim, o que é que um cientista faz? O que é o meu trabalho no dia a dia? Eu experimento, e aí eu faço isso de novo, e aí eu faço isso de novo, e aí eu tento de novo. Então, assim, basicamente, eu sou pago para tentar errar. Então, é um privilégio você, né, tá nessa carreira, porque é sempre muito desafiador e está sempre te incentivando a buscar alternativas diferentes para resolver um problema, né? Esse senhorzinho aqui, que é o Francis Bacon, que existiu durante o século XVII, foi o cara que meio que concebeu, que sistematizou o que a gente chama hoje de método científico, que é justamente um sistema, a sistematização de procedimentos para produzir um conhecimento científico. O que é um conhecimento científico? O conhecimento científico é, de uma forma assim, bem rápida, fácil de entender, o conhecimento científico é aquele conhecimento que vocês veem no livro didático de vocês, né, nos livros que vocês pegam na biblioteca. Por que aquilo é conhecimento científico? Né, porque aquilo foi construído de uma maneira que a gente consegue realmente afirmar que aquilo é verdade, que aquilo não é enviesado, que aquilo não é falso. Né? As bases de um método científico é simplesmente fazer uma observação, observar um fenômeno que está acontecendo, elaborar uma hipótese, né, tentando explicar o porquê e como aquilo está acontecendo e quando aquilo acontece, realizar experimentação. O que é isso? A gente fazer as nossas tentativas
de reproduzir aquela observação com base na hipótese que a gente desenvolveu, e a partir do momento que a gente tem uma conclusão com a nossa experimentação, a gente espera para ver se outras pessoas, em outras condições, conseguem chegar aos mesmos resultados que a gente chega, né? Isso parece complicado, mas eu vou dar um exemplo muito simples, né, para vocês, né? Por exemplo, vocês, sei lá, vocês, né, tentar traduzir o que é um método científico para uma linguagem mais popular. Você vai num restaurante da cidade, prova a comida e não gosta muito. Então, né, para você, aquele restaurante não é bom. E aí você fala, bom, vai que eu peguei um dia que o chefe não estava meio irritado. Você volta de novo naquele restaurante, né? Tenta de novo. E aí, realmente, você realmente não gosta da comida. E aí você conversando com um amigo, ele te fala, olha, eu fui naquele mesmo restaurante e não gostei. Então você tem certeza agora que aquele restaurante não é bom, né? Porque você testou mais de uma vez e ouviu de outra pessoa que foi num dia diferente dos dias que você foi e ele te disse a mesma coisa. Basicamente é o que a gente faz dentro do laboratório. A gente estuda mecanismos teciduais, mecanismos celulares, ou abordagens terapêuticas diferentes, fármacos diferentes, e tenta provar por A mais B que aquilo funciona ou não funciona, para que funciona e como funciona, que é o mais importante. Então, assim, usando uma analogia de um professor brasileiro, que é o Marcelo Gleiser, se vocês não conhecem, eu recomendo. Ele tem um livro que chama Fronteira do Conhecimento. E ele faz uma analogia muito interessante, onde ele diz que o conhecimento humano é como uma ilha, né? Então, o conhecimento é a terra, né? E a vegetação, e a fauna, e a flora que compõem essa ilha. E o oceano é o desconhecido, né? O oceano é aquilo que a gente não conhece, é muitas vezes aquilo que a gente nem sabe o que existe. Então, o oceano profundo, distante, muitas vezes a gente nem tem ideia do que está lá, do que existe lá para ser descoberto. O que a gente consegue acessar, estando nessa ilha, né, tendo acesso ao conjunto de conhecimentos que já foram gerados, são as margens da ilha, né? É a orla, é a praia. E é exatamente aqui, na margem, né, onde a Terra encontra o oceano, né, onde o conhecimento encontra o desconhecido, é nessa borda que a gente chama de fronteira do conhecimento. É onde a gente consegue vislumbrar, com base no que a gente já sabe, conhecendo a ilha, onde a gente consegue vislumbrar o que é que está depois da borda, depois do horizonte, né, os oceanos que a gente ainda não explorou. E o que é interessante a respeito dessa analogia é que conforme essa ilha cresce, conforme a gente aumenta o conhecimento da humanidade, a distância, o perímetro da praia também aumenta, né? Se a gente pensar que essa ilha está crescendo de tamanho, o perímetro da ilha também aumenta. Então, quanto mais a gente sabe, maior fica a fronteira entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E eu acho que isso é o mais legal da profissão científica, é que quando a gente descobre alguma coisa nova, quando a gente tem uma conclusão nova, a gente responde uma pergunta inicial, mas em contrapartida a gente abre 3, 4, 5 novas perguntas a mais, porque a partir daquela conclusão inicial, você começa a descobrir que tem muito mais coisas que você não sabia a respeito daquele fato, daquele fenômeno, né, daquele evento, daquela resposta biológica, por exemplo, que você estava estudando. Então, essa é uma analogia muito interessante. Então, é exatamente aqui que a gente trabalha, que um cientista trabalha, né, na fronteira do conhecimento. A gente passeia aqui pela ilha, a gente se informa e estuda, que é o que vocês estão fazendo agora na faculdade, né, a gente se informa daquilo que já se sabe, daquilo que a gente já sabe, e o que a gente tenta fazer é aumentar essa fronteira entre o que a gente já sabe e o que a gente não sabe. E com isso, né, a gente espera, afinal, esse é o objetivo maior, é que a gente consiga, com o nosso trabalho, promover melhorias, né, para o mundo, né, para a população, de um modo geral, ou para os animais, ou para o meio ambiente.
independente da área que você atuar. Esse é o objetivo, fazer do mundo um lugar melhor, né, para pôr assim de uma maneira mais filosófica. Então, é por isso que eu gosto da minha profissão e é por isso que eu escolhi essa profissão. Né, mas, assim, do ponto de vista prático, agora não mais filosófico, né, aonde é que você, como um cientista, pode atuar, né? Quais são as áreas de mercado em que você pode se colocar? A primeira é a academia, que é a carreira que eu sigo atualmente, perdão, que é a carreira que eu sigo atualmente, né? Dentro das universidades. A carreira acadêmica a gente associa às universidades, onde você pode desenvolver um trabalho técnico, né? Um técnico de nível superior, onde você vai auxiliar no desenvolvimento de pesquisas, ou você pode ser um professor pesquisador, né? No Brasil, a maior parte da ciência, a maior parte do conhecimento científico, eu vou dizer 98% do conhecimento científico brasileiro é produzido dentro da universidade por professores, pesquisadores, né, que conduzem, que coordenam um laboratório de pesquisa, e como força de trabalho, a gente tem os alunos de pós-graduação, aqueles alunos que estão no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, desenvolvendo as pesquisas, né, e os professores como líderes desses grupos. Além dessa carreira, a gente tem também um mercado de trabalho que a gente chama de convencional, não que a academia seja uma carreira não convencional, mas é como a gente fala, né? A indústria, a gente muitas vezes não pensa nisso, mas a indústria absorve muito da força de trabalho científica. Por exemplo, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, né, uma indústria farmacêutica que quer desenvolver uma droga nova, que quer desenvolver uma formulação nova, ela tem laboratórios e tem cientistas lá dentro trabalhando para desenvolver produtos, para descobrir fármacos novos. Na gestão no gerenciamento de operações de uma indústria, por exemplo, né, você encontra cientistas lá que estão preocupados em como é que eu consigo otimizar uma linha de produção, ou como é que eu consigo fazer mais e mais rápido com os recursos que eu tenho. Isso também é ciência. Assim como tem no comercial e no marketing, né? Por exemplo, uma pessoa que é um representante de uma indústria farmacêutica e que vai comercializar, ou que vai dar assistência técnica, ou que vai desenvolver um plano de divulgação de um fármaco novo, ele precisa ter uma fundamentação científica importante. Porque como é que ele vai vender um fármaco sem entender de patologia, de farmacologia, de clínica médica, de fisiologia, assim como no marketing, né? O marketing de um produto de saúde, de um medicamento, ou de qualquer outro produto que envolva saúde, ele não, né, você não está vendendo uma bolsa, ou, não sei, um lápis, uma caneta, você está vendendo um produto que vai ter um impacto direto na saúde e na qualidade de vida de alguém, né? Então, o processo de marketing, ele precisa ser feito de uma maneira muito cuidadosa e muito pensada na fundamentação científica, né? Você tem que ter absoluta certeza de que aquilo que você está divulgando e aquilo que você está vendendo é realmente verdade, né? E para isso, você tem uma manada de cientistas atrás de um anúncio que fizeram muito trabalho para ter certeza de que aquilo que está dito no anúncio é verdade. Ou também, né, existe essa possibilidade de você trabalhar como freelance, né, dando consultoria. Por exemplo, muitas indústrias farmacêuticas menores, não as grandes indústrias, mas indústrias farmacêuticas menores, muitas vezes elas não têm capital ou não faz sentido contratar um time de cientistas. Mas ela pode contratar uma consultoria científica, né? Uma indústria pequena que tem um problema pontual e contrata uma consultoria, um cientista, um consultor que vai ajudar aquela empresa a resolver aquele problema imediato. Então, assim, assim, são muitas coisas que você pode fazer como cientista, com uma formação científica, uma formação científica. E o que é que você precisa, né? Quais são as características que você tem que ter para ser um cientista, ou melhor, para ser um bom cientista, né? Eu acho que o principal é você ser automotivado, e isso eu acho que serve para
qualquer área, qualquer carreira que você queira seguir, né? Eu espero e acredito que vocês tenham metas grandes na vida de vocês, né? Vocês não se limitem às coisas e que vocês queiram buscar uma carreira de sucesso, que vocês queiram buscar ser reconhecidos no mercado de trabalho. Então, ser automotivado é extremamente importante, além de ser proativo, e isso, eu acho que esses dois são essenciais para qualquer carreira, e especialmente para a carreira científica, a gente tem que ser curioso e a gente tem que ser atento ao que está acontecendo à nossa volta, né? A gente tem que estar sempre antenado, ligado e entendendo as mudanças que estão acontecendo à nossa volta para que a gente consiga antecipar as coisas e consiga aproveitar as oportunidades, né, assim que elas surjam, ou até mesmo antes delas surgirem. No meu caso, por exemplo, então aqui, né, contar a historinha da minha vida, que é uma história que eu sempre conto isso, né, eu entrei na faculdade, como eu acredito que alguns de vocês também entraram, espero que não, mas eu entrei assim, completamente perdido e não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida, né, mas no primeiro semestre, na aula de biologia celular, da professora Cervelati, que está aqui com a gente, ela tinha um slide na aula dela, onde ela falava dessa técnica desenvolvida por esse pesquisador, o Shina Yamanaka. Na época ele era um professor que estava na Universidade de Tóquio, e ele publicou esse trabalho em 2006, onde ele desenvolveu uma técnica onde ele conseguia coletar células adultas, ele pegava as células da pele de camundongos, e depois ele fez isso com humanos, e ele transformava essas células dermais, esses fibroblastos da derme, em células pluripotentes. Células pluripotentes são são as mesmas células, são células muito parecidas às células embrionárias, aquelas células lá que estão no embrião, que vão dar origem a todos os tecidos. Então, isso realmente foi um marco, né, na ciência biomédica. Ele, a partir da modulação genética, ele fazia ele usava um processo de engenharia genética para modificar essas células no núcleo, na estrutura do DNA, e essas células, então, passavam a ter um comportamento de célula embrionária. Isso quer dizer o quê? Que aquela célula que antes era uma célula da derme, da pele, ela podia se diferenciar numa célula do músculo cardíaco, numa célula do epitélio ocular, numa célula óssea, numa célula nervosa, né? Isso realmente foi um marco na área de medicina regenerativa, né? Porque a gente parou de depender das células tronco-embrionárias. A gente conseguia, a partir desse trabalho, gerar células tronco a partir de células adultas coletadas, né, de um paciente ou de um animal adulto. E tanto que em 2012 ele ganhou o Nobel por conta dessa descoberta, né? Foi bem rápido, inclusive, né? Depois que ele desenvolveu essa técnica, ter sido agraciado com o Nobel. E isso me chamou muita atenção, né? Eu fiquei muito curioso a respeito disso e falei, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Eu quero pesquisar, eu quero entender mais como é que isso funciona, quero trabalhar com biologia celular, quero trabalhar com biologia molecular, e aí fui tentar entender como é que essa carreira funciona e como que eu podia fazer isso que eu queria fazer. Até então eu não estava pensando em salário, eu não estava pensando em carreira, eu estava pensando que eu fiquei muito interessado com isso, eu achei isso muito fascinante. Minha cabeça começou a fervilhar com todas as possibilidades que eu conseguia enxergar a respeito dessa técnica e comecei a me movimentar porque eu queria fazer isso, eu queria ver como é que isso funcionava, como que era essa história. Bom, então, foi aí que eu comecei a entender o que é a formação em ciência, né? Como eu falei para vocês, eu tive esse estalo, esse clique no primeiro ano da faculdade, no segundo ano eu comecei, então, o meu estágio de iniciação científica. Então, a iniciação científica, como eu falei para vocês, é uma modalidade de pesquisa para a graduação. Então, você, como aluno de graduação, pode fazer pesquisa, pode fazer ciência, né? Tanto participar em projetos de pesquisa maiores, como desenvolver um projeto de pesquisa seu, né? Existem diferentes programas de iniciação científica, aí no Salesiano e em outras universidades também,
né? E o objetivo disso é justamente você aprofundar os seus conhecimentos em uma determinada área, desenvolver habilidades técnicas e começar a construir um currículo, né? Então, a iniciação científica é como se fosse o programa de trainee nas indústrias, é onde você começa, né, a sua carreira científica. Mas eu, na minha época, eu fazia a faculdade de manhã e à tarde ia para o laboratório, né? Eu sei que isso é muitas vezes difícil para muitas pessoas que trabalham, então eu tive a oportunidade de fazer isso, eu sei que é complicado conciliar horário, né, e ter essa disponibilidade. Se vocês tiverem a oportunidade de buscar uma iniciação científica, façam, mas se vocês não conseguirem, tá tudo bem também, né? Porque isso não é um requisito para você entrar na pós-graduação. A pós-graduação, que inclui mestrado e doutorado, pensando numa carreira científica, né? A gente tem a especialização. Mas eu acho que a especialização, ela é uma pós-graduação voltada para o mercado de trabalho, ela é mais específica. Enquanto que o mestrado e doutorados é uma formação, né, de pós-graduação voltada para a carreira científica. Você quer ser um cientista, né, o ideal é que você curse o mestrado e doutorado, porque é isso que vai te dar uma base forte, né, uma base para que você realmente seja um profissional de ciência. O mestrado, ele tem um tempo de duração médio de 2 anos, né? E o que você precisa para fazer o mestrado? Bom, primeiro você precisa ter em mente se você quer ou não essa carreira, né? Porque você vai dedicar 2 anos da sua vida, você precisa saber se é isso que você quer mesmo, né? 2 anos é muito tempo. Eu quero mesmo uma carreira científica, né? É importante vocês se fazerem essa pergunta. E se sim, se é o que vocês querem, é interessante que vocês comecem a se preparar para ingressar na pós-graduação, né? Para fazer uma formação em ciência e começar a carreira de vocês. Bom, então no mestrado você vai, na iniciação científica, é um test drive, né? Você é um estagiário, quase, né? Você está um degrau acima do estagiário, né? Um pulinho acima só. E aí você está conhecendo, você está entendendo como as coisas funcionam. No mestrado, você já é um profissional formado, né? Para fazer mestrado, você precisa ser formado, você precisa ser graduado. Então, você já é um profissional, né? Já vão te ser cobradas uma postura profissional mesmo, né? E antes de ingressar no mestrado, você, claro, precisa escolher uma área de conhecimento, né? O que é que eu quero estudar, o que é que eu quero investigar. Escolher um programa de pós-graduação e entender como aquele programa de pós-graduação funciona, né? Quais são os critérios que eu preciso cumprir para poder ingressar no programa. Eu preciso fazer um processo seletivo, eu preciso fazer uma prova? E, geralmente, sim, né? A gente tem um processo seletivo que pode incluir uma prova de conhecimentos específicos. Então, eu fiz um mestrado em fisiologia. Para ingressar, eu fiz uma prova de fisiologia. Né? Outros, você vai fazer um mestrado em bioquímica, você vai fazer uma prova de bioquímica. Um projeto de pesquisa, né? Então, alguns programas cobram que você já tenha um projeto de pesquisa elaborado, outros não. Eles vão analisar o seu currículo, então por isso é importante começar a pensar na iniciação científica já na graduação, em construir uma carreira científica já na graduação, para que você tenha contato com ciência, né, para que você tenha no currículo contato com ciência antes de ingressar na pós-graduação. Isso varia muito de programa para programa, por isso é importante se programar, né, por isso é importante você pensar no que você quer fazer já agora, né, você não vai deixar para pensar no último ano, nos últimos 6 meses para se formar. Começa a pensar antes, porque às vezes demora um tempo para você se organizar e fazer um processo seletivo desse, né? Porque você vai ter um título de mestre depois de 2 anos. Então, não é uma coisa impossível, né? Lógico que não, muito pelo contrário. Mas também não é uma coisa que você faz se dedicando 1 ou 2 horas por dia, né? É uma coisa que vai te exigir uma dedicação de pelo menos 6 a 8 horas por dia, né? Quase que uma dedicação exclusiva. Né? E dentro desse mestrado, o que o mestrado vai fazer? Né? Para que você faz o mestrado? Você vai cursar disciplinas,
dentro da área específica da sua formação. Você vai desenvolver um projeto de pesquisa, então você vai ter um orientador dentro do programa de pós-graduação que vai te orientar, que vai te supervisionar e vai te ajudar a conduzir um projeto de pesquisa. Então você e o seu orientador vão sentar juntos e vão elaborar um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa sobre o quê? Vai depender da linha de pesquisa do seu orientador, né? E aqui é quando você vai começar a pensar naquela fronteira do conhecimento, naquela analogia da ilha que eu falei. E aqui é quando você vai começar a pensar, bom, o que é que o mundo ainda não sabe e o que eu posso descobrir com o meu trabalho, né? Então, é aqui que você vai começar a desenvolver isso. E, é claro, você vai começar a participar da comunidade científica, né? É uma comunidade, assim como em outras carreiras. E o jeito de você se inserir nessa comunidade é participando de eventos, congressos, simpósios, workshops. E no final de 2 anos, você vai defender uma dissertação, né? Que é a forma, assim como a gente tem o TCC na graduação, no final do mestrado a gente tem a dissertação, né? Que os formatos são muito variados, pode ser um artigo científico, pode ser uma monografia mesmo, né? E isso é que vai te conceder o título de mestrado. Parou por aí? Ainda não, né? Com o título de mestrado, você consegue já ingressar em algumas carreiras. Por exemplo, você pode ser professor universitário com título de mestre, mas você ainda não é totalmente um cientista, né? O doutorado, que leva de 4 a 5 anos de formação, é a formação que vai te transformar num pesquisador, porque é no doutorado que você vai ganhar autonomia dentro de uma área de conhecimento, dentro de uma área de pesquisa. É no doutorado que você vai virar doutor, né, primeiro, e ter o título de doutor quer dizer o quê? Quer dizer que você sabe muito sobre alguma coisa a ponto de descobrir coisas que ninguém sabe sobre aquilo. Então, é isso que faz um programa de doutorado. Ele forma um pesquisador, é o processo que realmente forma um profissional de ciência. Então, dentro do doutorado, você não vai participar de um projeto de pesquisa, você vai participar de mais de um projeto de pesquisa. Assim como você vai ajudar alunos de mestrado e alunos de iniciação científica a desenvolver o projeto deles, porque no doutorado você já trilhou um caminho, né? Você já sabe alguma coisa sobre aquele assunto. Você está se aprofundando naquilo, né? E você vai se envolver em mais de um projeto. E existe também a opção de doutorado direto, além do doutorado convencional, que é quando você pula o mestrado, né? Existe essa opção. E aí, ao invés de 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado, você pode fazer 5 anos, mais ou menos, de doutorado direto, né? Muitos programas oferecem essa opção. E aí é importante pensar no que é e no que é mais interessante para você e para aquilo que você quer, né, na sua carreira. E depois a gente tem, depois do doutorado, o doutorado é a sua última formação. Então você não tem mais graduação depois do doutorado, né? É o máximo que você pode chegar dentro da sua formação. O pós-doutorado, então, ele não é formação. Pós-doutorado é uma forma de trabalho, né, também. No pós-doutorado, para ser pós-doutorado, você precisa ser doutor, você precisa ter doutorado, e aí você já é um profissional de ciência, você já é um pesquisador estabelecido numa linha de pesquisa, né? E aí o objetivo do pós-doutorado é que você se estabeleça ainda mais dentro dessa linha de pesquisa, e aí você não está mais interessado em se formar, porque você já se formou. O seu interesse maior é produzir ciência, produzir conhecimento científico, né? E remunerações, que eu acho importante falar disso, que, né, muitas vezes a gente não fala. Assim, eu não sabia como é que isso funcionava, eu adoraria que alguém tivesse mostrado isso para mim, né? Durante tanto a iniciação científica quanto na pós-graduação, você pode ter bolsa, né? E isso você pode ser pago
para fazer isso, né? Não, você não vai trabalhar de graça. E eu recomendo que vocês não façam, não trabalhem de graça. Na iniciação científica, né, as bolsas variam de 700 a 850 reais, que eu sei que é pouco, mas é mais ou menos o que você ganharia num estágio remunerado, né, considerando que você vai trabalhar ali meio período para conciliar com a graduação. Então, assim, não é uma opção interessante também, né, e isso vai te ajudar a se manter. Não muito, né, eu sei que não é muito, mas existe essa opção. No mestrado, as bolsas de mestrado vão variar de 2.000 a 2.500 reais, né? No doutorado, as bolsas vão de 3.000 a 4.500 reais, porque assim, as bolsas, porque existem diferentes agências que fomentam, que financiam a pós-graduação, né? Desculpa. E é importante vocês saberem isso, porque para vocês terem uma formação bem-sucedida, é importante que vocês se dediquem a isso. E para que vocês se dediquem a isso, vocês precisam comer, vocês precisam se locomover, vestir, né? Precisam ir ao médico, precisam, né, sobreviver. E aí as bolsas é que fornecem isso, é que ajudam com que você se mantenha durante a sua formação. Depois, no doutorado, né, quando você já tem uma formação consolidada, também a gente tem as bolsas de pós-doutorado, que vão variar ali de 5.000 a 9.000 reais. E depois do pós-doutorado, se realmente você quiser ingressar numa carreira, um professor ingressante numa universidade pública, né, que faz pesquisa, ele vai ter uma faixa salarial iniciante, né, quando ele entra, de 6.000 a 9.000 reais. Um técnico de ensino de nível superior vai ter uma faixa salarial de 6.000, 8.000 reais, e na indústria fica dentro dessa faixa também. Claro que isso daqui para baixo, isso é a faixa de salário inicial, né? Claro que isso aumenta conforme você cresce na carreira. O que é importante notar aqui, né? Isso é uma das desvantagens que eu acho importante vocês saberem. No Brasil, pelo menos, né, nessa classe aqui, tanto da iniciação científica ao pós-doutorado, você não tem salário, você tem uma bolsa, né? Isso significa o quê? Que você não tem vínculo empregatício, né? Então, quando você solicita uma bolsa e essa bolsa é concedida, você recebe um termo de outorga, né? Então, uma agência de financiamento científico outorga a você uma bolsa, né? E tem lá dizendo que aquela bolsa serve para você se manter durante o desenvolvimento daquele seu projeto. Por ser uma doação, né, essa classificação legal da bolsa, não incide imposto. Então, você não paga, quando você recebe esse pagamento, você não paga, por exemplo, imposto de renda, né, sobre esses valores, né, porque é uma doação de uma agência de fomento. Em contrapartida, você não tem vínculo empregatício, né, isso é a desvantagem. Isso quer dizer o quê? Que você não tem FGTS, que você não tem INSS recolhidos. Basicamente, na prática, é isso que quer dizer. Então, é importante ter em mente que essa formação básica aqui, mestrado, doutorado, vai levar aí 6 anos, né? Basicamente, mestrado, que foi a carreira que eu fiz, que foi o caminho que eu trilhei, né? Nesse meio tempo, infelizmente, isso é como o sistema funciona no Brasil, você não tem vínculo empregatício, você não tem a sua carteira de trabalho assinada. Isso pode ser uma desvantagem, né? Então, e isso é importante você ter em mente, porque muitas vezes eu vejo pessoas que ingressam no mestrado, que ingressam no doutorado e não prestam atenção nisso. E aí eles depois veem que isso era uma coisa importante para eles, né? Então é importante vocês terem isso em mente. Em oposição a isso, quando você realmente consegue ingressar, ter uma colocação profissional, né, aí você tem um contrato de trabalho, né? Então, um professor, um técnico, ou dentro da indústria, você tem um contrato de trabalho. Então, aí você tem salário, você tem vínculo empregatício, né? Assim, são ônus e bônus, né? Aqui é muito interessante porque eu acho um privilégio mesmo você ter uma fonte de renda, né? E ao mesmo tempo você está se desenvolvendo, você está construindo a sua formação. É como se alguém
te pagasse para você ir para a faculdade, não ia ser ótimo, né? Em vez de você ter que pagar a mensalidade da faculdade. Né? Então, aqui você tem uma fonte de renda que é suficiente para você se manter, não é uma fortuna, lógico que não é uma fortuna, mas é suficiente para você se manter durante aquele período de formação, né? E isso é essencial para que você se coloque, né, em uma dessas posições no mercado de trabalho. Então, eu acho importante a gente ter essa, essa noção, né, de como isso acontece. Bom, a gente já está em 40 minutos, eu acho que eu posso parar um pouquinho por aqui e a gente pode conversar um pouquinho, Carol ou a professora Eliane. Oi, Vitor. Se você quiser continuar, está excelente a apresentação. Tá, eu vou continuar Parabéns. então. Você quer continuar? Vou continuar então. Isso, pode continuar. Vou acelerar um pouquinho. Bom, então, eu vou pontuar aqui para vocês quais são os principais desafios dessa carreira, porque assim, é uma carreira que eu tenho paixão, eu amo de verdade o que eu faço, eu gosto do que eu escolhi fazer o que eu faço, e eu tenho o privilégio eu acho um privilégio, né, de poder trabalhar com aquilo que eu escolhi, com aquilo que eu gosto, mas é claro que existem desafios, né, nessa carreira. O primeiro desafio é a colocação profissional e a segurança de trabalho, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Existe uma concorrência muito grande, existe, né? Porque você, para ser professor universitário hoje, ou mesmo num cargo da indústria, que paga bem, existe uma concorrência. Então, você tem que se destacar, né? Você tem que trabalhar para construir um currículo competitivo. E uma das desvantagens, justamente que eu acabei de falar, é a ausência de vínculo empregatício durante a pós-graduação, né? Então, eu, por exemplo, fiquei 6 anos me formando depois de ter uma graduação, e depois desses 6 anos, eu não tinha experiência de mercado de trabalho, né? Porque eu fiquei 6 anos dentro da universidade me formando. É interessante, claro, porque eu tenho uma formação muito sólida, mas em contrapartida, eu nunca tive vínculo empregatício. Então, isso é uma coisa que você precisa pensar e é importante que você, né, saiba o que você quer para sua vida, para sua carreira, antes de ingressar nessa carreira, porque isso pode ser é, uma coisa importante a ser considerada. E assim, a gente ouve muito que o mercado está saturado, mas assim, sinto muito, né? Mas assim, a gente vive numa época em que todos os mercados estão saturados, todos. Não existe um mercado no país ou no mundo que não esteja saturado, né? Porque a gente tem muitos profissionais em muitas das áreas. A questão é que, geralmente, para bons profissionais, nunca falta uma colocação de trabalho, né? Então, assim, se você se esforça, se você trabalha direitinho, né? Se você trabalha com afinco, né, com dedicação, as coisas vão dar certo para você. Pode ser que não dê do jeito que você queria, mas as oportunidades surgem quando você está inserido dentro de uma carreira e quando você está se movimentando, né, as pessoas estão vendo que você está se movimentando, as oportunidades acontecem. Então, assim, isso é uma dica geral, até se você não quiser uma carreira científica, sempre que você ouvir essa palavra mercado saturado, não dê muita atenção para isso, né? Foque em construir uma carreira de sucesso, foque em construir uma reputação que as coisas funcionam, né? Que as coisas dão certo, as oportunidades surgem. Um outro desafio é a burocracia, porque sim, é burocrático, né? Essa formação, mestrado, doutorado e até o ingresso numa carreira como pesquisador, ela acontece dentro, muitas vezes, das instituições públicas. E as instituições públicas no nosso país, elas são burocráticas. Então, sim, tem muita burocracia, né? Para você ingressar no mestrado, para você fazer o processo seletivo, você tem que preencher um monte de documentos, tem que entregar um monte de documento. E muitas vezes as pessoas se confundem ou se perdem nisso, né? Mas, assim, é chato, mas não é impossível. É só se programar e se antecipar. E outra coisa é o financiamento, né? Porque quem financia a pesquisa no país, majoritariamente,
é o governo federal e estadual, majoritariamente. Existem algumas poucas iniciativas privadas. Ou seja, então os recursos públicos destinados à pesquisa vão depender da saúde econômica do país e das políticas públicas daquele país, né? Agora, no nosso caso, a gente está começando a melhorar, né? Porque assim a gente teve cortes muito significativos dos recursos públicos voltados à pesquisa e educação, e agora a gente está começando a melhorar isso, mas ainda assim, de certa forma, a gente investe muito pouco em pesquisa, né? Então, assim, talvez por conta disso, que a oferta de trabalho não seja tão grande, porque existe pouco fomento, existe pouco financiamento de pesquisa. Né? Isso aqui se liga com a concorrência, né? Pouco financiamento, poucas vagas, a concorrência aumenta. E, assim, uma coisa importante que eu já comentei também, que é essa barreira cultural de reconhecimento, né? A gente tem uma falta de valorização do profissional científico, do pesquisador. Muitas pessoas nem sabem o que é. E isso, assim, isso é uma questão de quebra de paradigma, de quebra de cultura. Né? Então, assim, muitas vezes você diz, eu sou cientista, eu sou pesquisador, e você vai ter que ficar explicando para as pessoas o que é que você faz e ficar explicando para as pessoas o que é, por que você é importante, né, no contexto social, global. Né? Mas isso cabe a nós, né? Entender isso, entender o nosso valor, entender a nossa importância e educar as pessoas, educar a nossa comunidade, né? As pessoas que estão à nossa volta, a isso. E talvez justamente por conta dessa cultura que a gente tenha, da não valorização da ciência, é que a gente tenha tanto pouco financiamento no desenvolvimento científico do país. É porque você não tem pressão social para que haja políticas públicas de incentivo à pesquisa, né? Você não vê movimento na rua, né, para a pessoa, olha, o país precisa de mais cientistas, o país precisa de mais ciência, porque as pessoas realmente desconhecem isso, né? E isso, de novo, cabe a nós, vocês que vão ser daqui a pouco, né, daqui a alguns anos ou meses, não sei, vão ser profissionais, né, profissionais graduados, vocês vão ter um título de bacharelado, vocês vão ser farmacêuticos, e vocês vão ter uma responsabilidade também, não só uma responsabilidade profissional de executar o trabalho de vocês, como também uma responsabilidade social de educar aquelas pessoas que estão em volta de vocês, né? Porque muitas vezes elas não sabem, desconhecem ou até nunca pararam para pensar, né, nisso. E quais habilidades são importantes para que você trilhe uma carreira científica, né? Para que você tenha sucesso numa carreira? Eu acho que primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Então, definir metas é super importante. Eu sei que é difícil, principalmente se você está no primeiro, no segundo ano, você não sabe exatamente que carreira você quer seguir, você não sabe exatamente o que você quer fazer, mas é muito importante pensar nisso, pensar no que você quer para você, em que carreira você quer seguir, e realmente pegar um pedaço de papel, pegar uma folha de papel e dizer: eu quero uma carreira científica? Ótimo. O que eu preciso para isso? Bom, eu preciso fazer um mestrado. Aonde eu posso fazer esse mestrado? E aí você conversa com as pessoas, vai para a internet, pesquisa, que área de conhecimento que me interessa, quais áreas tem disponíveis, aonde estão os programas de pós-graduação nessa área, como esses programas funcionam, o que é que eu preciso para entrar nesse programa de pós-graduação, o que é que eu preciso para construir a minha formação. Então, isso é importante ter em mente, né? Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, as oportunidades passam pela gente e a gente nem sequer percebe, né? Porque você não está prestando atenção naquilo, você não sabe o que você quer. Então, muitas vezes, vocês estão deixando oportunidades passarem por não parar e pensar naquilo que vocês querem, naquilo que vocês querem fazer. Uma coisa, outra super importante é networking. E assim, networking é uma coisa que vocês fazem todos os dias durante as aulas de vocês, né? Essas pessoas que estão sentadas aí agora do lado de vocês, que sentam nas aulas do lado de vocês, vão ser futuros profissionais no mercado de trabalho, né? Vão ser futuros colegas profissionais e
ter um bom networking profissional, assim como os seus professores, os seus colegas de trabalho, vai ser o seu primeiro networking profissional, né? Isso amplia as suas oportunidades. Amplia as oportunidades porque muitas vezes você não ouviu de uma vaga que está disponível, mas o seu colega ouviu e ele lembrou de você. E aí ele fala para você. Então, né? Eu, por exemplo, eu comecei a minha iniciação científica porque um amigo meu da faculdade, um veterano meu da faculdade, lembrou que eu tinha dito que tinha interesse, ele soube de uma vaga no laboratório onde eu fiz a minha iniciação científica, me avisou e aí eu fui lá. Então, assim, eu comecei a minha carreira por um bom network. Então, isso é extremamente importante, né? Você ter isso em mente. Pensar que os seus amigos de faculdade, além de serem seus amigos pessoais, também são seus amigos profissionais, né? E ter em mente, pensar nisso, por exemplo, quando vocês vão a um evento, quando a um congresso como esse, por exemplo, né? Quais pessoas aqui eu posso cumprimentar, eu posso conversar, eu posso perguntar alguma coisa, né? Para que você seja conhecido, e para que as pessoas saibam quem você é e lembrem de você quando surgir uma oportunidade. A outra coisa é adaptabilidade, de novo, isso serve para qualquer coisa, né? Assim, realmente a gente tem um problema de escassez de oportunidade de trabalho para cientistas, para pesquisadores no país. Isso significa que aonde a oportunidade aparecer, você vai, né? Então, se aparecer uma oportunidade num outro estado, vá, né? E ter adaptabilidade é muito importante, porque isso vai te permitir aproveitar as oportunidades que surgem, né? Muitas vezes surge uma oportunidade de trabalho, ou de colocação, ou de formação, ou de curso, e você fala, nossa, mas eu vou ter que mudar de cidade, nossa, mas eu vou ter que trabalhar com outras pessoas, né? E se você for uma pessoa que se adapta fácil a condições diferentes, você vai navegar muito mais fácil pela sua carreira, né? Vai sofrer muito menos e vai conseguir aproveitar mais oportunidades também. Bom, outra coisa, inteligência emocional, né? Isso é essencial para a vida de todo mundo, né? Assim, como cientista, a gente sempre está um pouco fora da nossa área de conforto, porque sempre tem uma coisa que a gente não sabe, que a gente precisa saber, uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa que a gente precisa pesquisar. Por exemplo, como é que você descobre um fármaco novo, né? Ou descobre um mecanismo farmacológico novo, por exemplo? Não tem uma receita de bolo para isso, né? Não tem assim uma fórmula pronta, porque ninguém sabe, ninguém nunca fez aquilo. É você que está fazendo pela primeira vez. Então, isso de ficar confortável fora da área de conforto e não ter medo de buscar conhecimento, isso é extremamente importante. A outra coisa é lidar bem com falhas e rejeições. Eu tive inúmeras falhas e rejeições na minha vida, né? Se vocês pegarem a minha dissertação e a minha tese de doutorado, o que está ali escrito é 1/4 do que eu fiz, que foi o que deu certo só, né? Porque tem 3/4 de tentativa e erro, coisas assim, né? Que eu fiquei lá fazendo, fiz e não funcionou. Então, saber lidar bem com essas falhas é super importante, porque isso vai acontecer. Além do que saber lidar com a rejeição, né? Isso é normal. Muitas vezes você quer, por exemplo, uma vaga, quer uma área de trabalho, quer uma vaga de estágio, e as pessoas vão dizer não para você, né? E aí você pode lidar bem com aquilo e buscar a próxima oportunidade, ou você pode ficar triste, né, que não vai te ajudar em nada, não vai te ajudar a encontrar uma outra oportunidade, não vai te ajudar a evoluir em nada. Então, lidar bem com rejeição é super importante, porque muitas pessoas desistem na primeira rejeição ou desistem no primeiro não, e ter essa resiliência, né, essa capacidade de se manter motivado, mesmo com tantos desafios, é extremamente importante. E o equilíbrio da vida profissional e pessoal também, né? Por ter essa concorrência, né, você vê muitas vezes pesquisadores praticamente em burnout, né? Porque trabalham 10, 12 horas por dia, 6 dias por semana, não descansam, né? Porque querem construir um currículo importante. Isso não funciona, né? Já assim, adianto para vocês, em nenhuma carreira, isso não funciona. Você vai conseguir manter um ritmo de trabalho intenso,
por 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí você vai ter que ser internado porque ficou doente ou porque, né, enfim, qualquer outro motivo. Então, assim, equilíbrio na vida profissional e pessoal é importante porque isso te dá consistência de trabalho. É muito mais importante você ser consistente na sua carreira do que você ter picos de produtividade e vales onde você não tem produtividade nenhuma porque você se esforçou além do máximo no período anterior. Então, esse equilíbrio da vida profissional e pessoal é que te dá essa estabilidade, essa continuidade na carreira que é importante. Uma outra habilidade essencial, talvez a mais importante de todas, é comunicação. Comunicação escrita e comunicação oral. E isso acho que vale para outras carreiras também, né? Por exemplo, quando a gente está no laboratório e a gente desenvolve um projeto de pesquisa, a gente obtém resultados e aí a gente precisa escrever um artigo científico com aqueles resultados, né? Para isso é preciso que você saiba se comunicar bem, tanto na forma escrita quanto na forma oral. Por exemplo, quando você vai apresentar trabalho num congresso, né? Ou quando você vai dar uma palestra, ou quando você vai fazer uma apresentação para alguém. É super importante você saber se comunicar bem, de maneira sucinta, né, de maneira assertiva, para que as pessoas entendam aquilo que você está falando da melhor maneira possível. Além disso, uma coisa que é muito importante para a carreira científica especificamente é a língua estrangeira, né? Porque a maioria das coisas que a gente lê, né, as informações mais atualizadas, elas estão em inglês, particularmente, né? Então, saber inglês é uma vantagem muito grande dentro da carreira científica. E agora ela está virando, antes era uma vantagem, agora ela está virando quase que um pré-requisito, né? Então, assim, é importante você, não precisa ser fluente, mas é importante que você saiba pelo menos ler e compreender um texto, né? Porque se você quer trabalhar na fronteira do conhecimento, você precisa ter acesso às informações mais atualizadas, às últimas informações, né? Que foram as últimas descobertas que foram realizadas. E todas essas informações não estão nos livros didáticos, elas estão nos artigos científicos. E os artigos científicos são escritos em inglês, que é uma língua universal, o mundo inteiro entende, então, assim, é uma convenção, a língua oficial da ciência ser o inglês. Então, é importante saber, pelo menos, ser capaz de ler e compreender, né? E, assim, uma coisa também, particularmente para a ciência, que é importante, é ser criativo, né? Muitas vezes você vai ter que resolver problemas complexos, problemas que ninguém antes de você resolveu. Então, ser inventivo e inovador é essencial, porque isso vai permitir com que você elabore soluções diferentes para um problema que as pessoas estejam tentando resolver há muito tempo, né? E não precisa, e quando eu falo criativo, eu não estou dizendo ser mirabolante, né? Por exemplo, um exemplo de pensamento criativo durante a pandemia do Covid, foram muitos pesquisadores se dedicaram a utilizar drogas clinicamente já aprovadas, né, que já estavam usadas na clínica, ao invés de desenvolver um medicamento do zero, utilizar medicamentos que já existem, como é que eu posso utilizar esses medicamentos durante uma doença que ninguém conhece, o que é que funciona e o que é que não funciona. Isso foi super importante, né? A gente viu que surgiram várias medicações milagrosas durante a pandemia, e depois, com as pesquisas, a gente viu que alguns funcionavam, alguns não funcionavam e alguns pioravam. Então, isso é uma forma de pensamento criativo, né? O que é que eu posso usar que já existe para resolver um problema novo, ou o que de novo eu posso criar para resolver um problema que ainda vai existir. E isso também, né, faz um gancho para a habilidade empreendedora, né? Muitos cientistas hoje estão construindo um plano de negócio ou um empreendimento a partir da pesquisa, né? Por exemplo, das pesquisas biomédicas ou nas pesquisas de engenharia. Então, esse pensamento criativo é importante para você
muitas vezes não perder uma oportunidade, né, que você tenha naquela hora, porque depois que passou, não adianta mais. Não, essa criatividade, essa atenção às mudanças, que é a segunda coisa aqui no slide, é super importante, né? Atenção aqui, a gente vive num mundo que muda muito rápido, né? Por exemplo, a gente teve uma pandemia que foi um ponto de inflexão na nossa sociedade. Pontos de inflexão são aqueles momentos onde há disruptura de hábitos, né? E a gente pode dizer que existe um mundo antes e depois daquele evento. A pandemia, por exemplo, foi um deles, foi um ponto de inflexão. A gente viu muitas pessoas perdendo emprego, né? A gente teve um caos sanitário, tanto no país como no mundo, mas em contrapartida, a gente viu muitas pessoas empreendendo durante a pandemia, né? Porque elas foram rápidas e criativas, entenderam que aquele momento era um momento único, enxergaram as oportunidades dentro daquele momento e aproveitaram. Por exemplo, uma outra coisa que a gente está vivendo, isso é muito atual, é a acessibilidade que a gente tem agora à inteligência artificial, né? Por exemplo, acho que vocês já ouviram falar do chat GPT, mas se vocês não ouviram, ele é uma plataforma de inteligência artificial, bom, não vou entrar nos detalhes, mas uma plataforma de inteligência artificial que surgiu há 2 anos atrás e que vem se tornando cada vez mais popular, né? Então, é uma ferramenta muito interessante que está disponível, que muitas pessoas ainda não sabem como usar, ou para que serve, ou mesmo o que é, né? Então, tá atento a isso e tentar antecipar, bom, o que é que isso vai mudar na vida das pessoas daqui a um ano, na vida das pessoas daqui a 2 anos, e o que é que eu posso fazer hoje e aproveitar que ninguém está prestando atenção nisso, né? E desenvolver uma carreira em cima disso. Então, assim, assim como também está atento às mudanças sociais, às mudanças políticas, às mudanças de mentalidade na sociedade em que você está inserido, né? Porque é isso que vai te diferenciar dos outros, né? Sempre tem que lembrar que o primeiro sempre sai na frente, lógico, né? Depois que o primeiro faz, vários outros seguem, mas aquele que tem mais sucesso é aquele que enxergou aquela oportunidade primeiro, é a que entendeu aquilo primeiro, e é aquele que tem mais destaque. Então, essa atenção e esse olhar criativo para as mudanças que estão acontecendo é super importante para que você se desenvolva bem numa carreira como essa, por exemplo. Bom, eu já falei até demais, né? Eu vou deixar aqui com vocês o meu contato, né? Então, tem o meu Instagram, tem o meu Twitter e tem os meus 2 e-mails. Fiquem à vontade para fazer networking comigo, fiquem à vontade para entrar em contato e tirar dúvidas ou perguntar. Pode ser que eu não responda na hora, mas assim, eu terei o maior prazer de entrar em contato com vocês, de verdade, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa de mim, ou, né, quiserem ajuda para alguma coisa, eu estou sempre à disposição, né, de vocês todos. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção. Vitor, que maravilha. Parabéns pela sua apresentação. A gente ficou muito feliz, né, com todas as suas conquistas, sua história, e a gente percebe o quanto você se programou, se organizou para realizar todos os seus sonhos, né? Com certeza continua fazendo tudo isso para realizar novos sonhos. Então, você apresentou pontos essenciais para o planejamento de carreira científica e, com certeza, para outras carreiras também, né? Você fala de inteligência emocional, você fala de definir metas, assim, pontos essenciais, tá? Então, o Vitor sempre foi assim, desde o primeiro dia de aula, ele foi um aluno, ele sempre, era muito interessante dar aula para ele. Era um aluno que nos desafiava, sempre foi muito curioso, né? Então, ele é um cientista, assim, nato, ele é muito curioso. E ele gosta, né, Vitor? Sempre gostou de fazer algumas colocações, ter um ponto de vista diferente, fazer sempre a gente pensar. Então, isso é realmente a mentalidade de um cientista, tá? Então, parabéns para você, pela sua história. E você deixou muitas sementinhas aqui. Tenho certeza que surgirão, né, novos cientistas, né? Essas sementes darão bons frutos. E a gente, falando em sementinha, eu vou chamar aqui uma professora que você citou, que está conosco aqui, a professora Eliane Cervelati,
Ela plantou essa sementinha lá em 2011, quando você estava no primeiro ano de faculdade, e a gente pôde, né, assistir, eu lembro, na segunda semana da farmácia daquele ano, uma apresentação fantástica, né, que você fez sobre genética, e você foi orientado pela professora Eliane. Então, Eliane, olha que fruto do seu trabalho, tanta conquista, né, a gente fica muito feliz. Obrigada, Carol, pelo convite. É uma alegria imensa fazer parte de um momento tão especial como esse. O Vitor é muito querido, muito competente e assim, um desafiador. E que bom, assim, que alegria. Eu sempre falo, assim, que os alunos, a questão do conhecimento, em pouco tempo, o aluno pode ser um colega de trabalho. E é isso que a gente vive hoje com você, Vitor. Você foi nosso aluno tão querido, tão próximo. E hoje é nosso colega de trabalho, a gente pode conversar sobre ciência e pode... E assim, que bom que não só eu, mas todo o corpo docente, né, Vitor, pôde trabalhar junto para despertar. E a gente percebe com esse nosso bate-papo, Vitor, que de repente, assim, você falou ficar atento, né? Um momento, né, Vitor? Um momento. Eu lembro que para mim foi uma aula de metilação de DNA, Vitor. Aquilo, verdade, com metilação, eu me apaixonei por genética, é engraçado como as coisas vão acontecendo, né? Sim. Eu me encantei de tal maneira que isso guiou a minha caminhada na iniciação científica, o meu mestrado e o meu doutorado. Então, assim, eu fico muito feliz, Vitor, de alguma maneira ter despertado essa paixão pela ciência em você. E, né, o Vitor, e assim, quando você fala dessa carreira científica, o que me preocupa muito, a sociedade hoje é imediatista. E um cientista não pode ser imediatista. Até porque é uma longa jornada de graduação, mestrado, doutorado, né, em que no Brasil a gente sequer vai ter um tempo de serviço ali contando válido, o que é bom, o ônus e o bônus, como você bem comentou, mas o que eu acho que no final faz tudo valer a pena é a paixão, que eu acho que só um cientista, assim, o que colocou na sua tese é um quarto, né, mas como é gratificante chegar a esse um quarto, né, Vitor? Não, sim, com certeza. Assim, é realmente um processo, né, assim, as coisas não acontecem de um dia para o outro, né, assim, não mesmo, né, por exemplo, eu levei 5 anos, mais 11 anos para me formar e conseguir a posição que eu tenho hoje, né, entre graduação, mestrado e doutorado. Então, assim, é muito tempo, né, se você for pensar na evolução de outras carreiras, por exemplo, né, 11 anos é muito tempo. Mas é o que eu quis. Então, para mim, fazia muito sentido. E é isso que, assim, eu queria, assim, que os alunos, né, quem está assistindo, pensasse, é realmente refletir sobre aquilo que você quer. Porque o tempo passa, e ele, assim, ele não é muito gentil com ninguém, né? As coisas passam, as coisas vão acontecendo, e se você não estiver atento e não souber aquilo que você quer para você, as oportunidades passam por você. Alguém vai pegar aquela oportunidade. Alguém vai, né? Se alguém vai pegar, que seja você, não Exatamente. É? Então, é preciso, assim, não estou incentivando que vocês sejam competitivos, não é isso. Né? Tem um lugarzinho ao sol para todo mundo. Eu tenho certeza disso. Se prepara, a gente tem que se preparar, né? Mas é preciso, exatamente. É exatamente isso que você disse, Carol. É preciso estar pronto para as oportunidades, né? Porque elas vão surgindo, mais cedo ou mais tarde as oportunidades surgem. E aí, se você não está pronto, outra pessoa vai pegar. Eu tinha uma turma enorme naquela sala de aula. E só você pegou já. É muito legal isso, tá? Mas eu queria agradecer pela oportunidade, pelo tempo que a gente teve aqui junto, foi uma alegria imensa, né? Hoje eu posso dizer que o Vitor é um colega, né? Que a gente discute muito, né, Vitor? O Vitor é uma pessoa com quem eu converso muito quando eu quero desenvolver alguns projetos e eu fico muito feliz, assim. Eu acho uma geração tem que preparar outra geração.
E eu fico muito feliz em saber que você está avançando aí, que eu pude, de alguma forma, colaborar com tudo isso. Então, que Deus te abençoe, que você possa crescer muito, e muito do que você jamais imaginou, tá? Carol, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, foi uma alegria fazer parte desse momento. Foi uma alegria participar. Gente, olha, então, agradeço imensamente, em nome do curso de farmácia, em nome do Unisalesiano, Vitor, pela sua presença, pela sua participação. Professora Eliane, a gente fica muito contente de poder contar com o seu trabalho também, com a sua dedicação, né? E a gente se realiza através dos alunos. Sem dúvida, certeza, né? sem dúvida. Então, quero agradecer a vocês, agradecer a quem nos acompanha, queridos alunos, professores, demais colegas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.